dadas por uma única pessoa, por essa sala de casa aqui, com a mesinha no centro, entre amigos, conversando sobre Jesus Cristo, a luz da doutrina dos Espíritos. O tema de hoje, a parábola do bom samaritano. E a gente começa pela nossa convidada especial, Lígia Velani, que muito prontamente aceitou o nosso convite, e as nossas já conhecidíssimas da casa, Peras, Michele, Denise e eu, Rodrigo Leite, como o Zequinha da situação. Vocês viram que eu, no meio desse monte de mulher, dificilmente vou conseguir falar, então eu estou aproveitando os minutos que me deram no início. Então eu vou passar a palavra para cada uma delas, se apresentar rapidinho, falar o que é, para a gente começar esse assunto muito interessante, começando pela nossa convidada. E aí, Lígia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando do pouquinho que a gente tem aprendido com o Evangelho de Jesus. E esse cenário está muito relacionado ao cenário do Cristo na sua época, quando, ao entardecer em Cafarnaum, os pescadores, as pessoas se achegavam ali na casinha simples de Pedro, cansadas do trabalho, ali se assentavam na sala do Pedro. E Jesus aparecia com carinho e se colocava a ensinar. É assim que o Evangelho fez luz em cada um de nós, né? Nesse cenário de simplicidade e partilha. Muito obrigada pelo convite. Que delícia. Dê, tudo bem? Tudo. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, que possamos estar ligados com a espiritualidade, envolvidos no amor desse plano espiritual tão maravilhoso que nos acolhe, que prepara essa casa tão amorosamente e que possamos ter um bom bate-papo sobre Jesus. Muito bom falar sobre Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez entre amigos, porque a Denise já é uma companheira de longa data. O Rodrigo também estuda com a gente as parábolas e a Lígia, eu vou contar um segredo. A Lígia, eu sou fã número 1 da Lígia, né? Pelo trabalho que ela desenvolve, pelas palestras, pela sensibilidade, pelo olhar que ela traz ao estudo do Evangelho e aos temas que ela desenvolve. E nesse momento em que nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, é como se nós abríssemos um livro para encontrarmos Jesus. Porque Jesus está em cada palavra, em cada ensinamento dessa linda parábola. Então, é o momento de nós podermos matar um pouquinho a saudade de Jesus através dos ensinamentos dessa noite de hoje. Ah, que bom. Então, começando, pessoal, essa parábola está em Lucas, né? A tradução que vocês vão ver aqui em cima, a gente extraiu do Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Esse livro aqui é excelente, ele foi traduzido do grego para o português, e o Haroldo dispensa apresentações, né? Então, como que nós vamos fazer hoje? A gente vai lendo os versículos que eu e o Paulo Lara, que está vendo a gente lá de casa, decidimos dar uma separada aqui, e vocês, minhas queridas, nos contemplem com vossos ensinamentos. Então, começando, a parábola é aquela parte assim: eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo. Testá-lo quem? Jesus. Dizendo: mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Voltando-se para o mestre, né? Voltando para quem lhe indagava, né? O doutor da lei. Como lês? O que está escrito na lei? E em resposta, esse doutor da lei disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe:
respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se no sentido de, ele estava ali dando uma alfinetadinha no mestre, né? Disse a Jesus: quem é o meu próximo? Então, meninas, quem é o meu próximo? Vamos começar por aqui. Quem sabe ler? Vamos começar? Essa parábola, ela, antes da gente analisar as palavras, nós vamos ter que ir situando algumas questões históricas, porque senão nós corremos o risco de ficar só na superficialidade e não compreendermos totalmente. As parábolas de Jesus, eu digo que são como uma cebola. A cebola tem várias cascas, várias camadas. Então, nós temos que ir tirando cada camada para chegar no cerne do ensinamento, para termos clareza do que foi dito por Jesus. E cada palavra tem um significado. Então, uma coisa que a gente tem que pontuar, que o doutor da lei, ele levantou-se. Por quê? No tempo de Jesus, os mestres, eles ficavam sentados para ministrar o ensinamento. E os discípulos sentavam mais abaixo. E cada um que ia falar, colocava-se de pé numa atitude de respeito. Então, o levantou-se era uma atitude de respeito. Só que as perguntas que o doutor da lei fez não foram em tom de respeito, mas sim em tom de provocação. Então, aquele doutor da lei... provocando Jesus. Provocando Jesus. E por quê? Qualquer escorregada que Jesus desse seria motivo para o Sinédrio estar condenando Jesus, porque eles já tinham essa preocupação de não deixar os ensinamentos de Jesus serem muito divulgados, porque ia contra muitas coisas do que eles queriam e achavam que era o correto. Já? Interessante que as parábolas, Jesus extraía do cenário do cotidiano das pessoas. Antes de acontecer esse episódio, ele e os discípulos estavam peregrinando, para a cidade de Israel, para a festa da Páscoa. E eles bateram em várias hospedarias e foram recusadas a sua entrada. Então, você imagina, eles estavam cansados, com sede, com fome, né? Toda uma jornada de mais de 100 quilômetros a pé. E eles, ao chegar... A mesma Samaria do samaritano? Ixi. E eles chegaram e não encontraram uma hospedaria. E aí, ao se sentar, chega esse abençoado doutor da lei e Jesus, revestido de toda a paciência, senta-se para conversar com ele. E aí ele propõe essa reflexão, colocando todos os personagens neste cenário que representavam o contexto histórico da época. As parábolas, elas podem ser interpretadas de várias maneiras, depende do olhar que se lança. Você pode olhar sobre uma perspectiva histórica, analisar o contexto cultural. Você pode analisar sobre uma perspectiva teológica, sobre uma perspectiva espiritual. Eu costumo brincar, você falou da cebola, depende do óculos que a gente coloca para enxergar. E cada óculos que a gente usa, a gente vislumbra um detalhe diferente. Então, as parábolas e todo o ensinamento do Cristo são eternos, nunca estão esgotados. Ao perguntar isso, é claro que, como você falou, o doutor está perguntando, está questionando e provocando por quê. Tem uma questão aí importante, que é a questão de quem é o vosso próximo. Naquela época, o próximo era quem compactuava do mesmo culto que eu. Então, o judeu era próximo do judeu. Samaritano não era considerado próximo. Ou seja, era indiferente à vida, ao sofrimento e à dor de todos aqueles que não fossem judeus, como o doutor da lei. E aí Jesus propõe essa parábola.
E O que é essa treta aí de judeu e samaritano? então, porque o que acontece? Os samaritanos, eles eram considerados os protestantes da época. Eles acreditavam nos livros de Moisés, mas só no Pentateuco. Os livros que foram agregados, eles não aceitavam. Então, o que eles fizeram? Depois da morte do rei Salomão, porque no estado de Israel existiam 12 tribos. Então, houve uma cisão entre essas tribos, uma divisão. 10 tribos se reuniram com a capital em Samaria. E 2 outras tribos se uniram com a capital em Jerusalém. Porque eles não compactuavam com esses outros livros que foram agregados ao Pentateuco. E aí, o que os samaritanos fizeram? Eles fundaram seu próprio templo para não ter que ir para Jerusalém, porque Jerusalém era considerada a cidade sagrada, a cidade onde existia o templo e todos acreditavam que Deus estava lá. Então, além deles criar o seu próprio templo, eles também criaram algumas outras regras. Então, era falar samaritano para o judeu é como que a gente fala, corintiano e São Paulino, alguma coisa assim? Será que é uma lógico, era uma ofensa, né, Então, havia uma grande rivalidade. E o grande X da questão aí é que ainda bem que o doutor da lei perguntou quem é o meu próximo, porque se ele já tivesse entendido de primeira quem era o próximo, não haveria essa parábola, porque Jesus contou essa parábola para poder explicar quem era o próximo, né? E daí nós temos essa parábola riquíssima em ensinamentos, e esse doutor da lei também, ao mesmo tempo, ele já sabia a resposta. Tanto é que Jesus pergunta o que lês, porque os doutores da lei eram aqueles que ficavam exclusivamente para estudar e discutir as leis da época. Eles eram os responsáveis pela educação. Eles eram os responsáveis para falar sobre as leis nas sinagogas. Então, ele já sabia a resposta, mas o que ele queria, né? Ele queria o que a Denise até comentou, pegar Jesus em contradição, né? Eles estavam todo o tempo testando quem será que é esse homem, né? Que chega falando e trazendo esses ensinamentos que mobiliza multidões, né? Então vamos lá. Aqui então nós temos um cenário que, como a Lígia muito bem pontuou, antes dessa passagem, está lá Jesus com os apóstolos. Eles eram judeus, certo? Jesus era judeu. Os apóstolos também, certo? Eles tinham que ir para Jerusalém, na Páscoa, é isso? Indo para Jerusalém, tem 2 caminhos. Tinha um fácil e o difícil. O difícil era pela Samaria. Eu assisti uma palestra do Haroldo que ele disse que era uma tradição daqueles povos hospedar alguém. Posso? Pode, claro, vamos lá. Era uma lei. Eu estou tentando costurar o que vocês disseram até agora. Era uma lei. Lei? Era uma lei para os judeus. Inclusive constava da Torá. Que todo mundo tinha que hospedar o viajante. Porque é 144 quilômetros, né? 27? Não, pela Samaria. De Cafarnaum, onde Jesus morava, né? Isso. Jerusalém, 144 quilômetros. De Jericó para Samaria. Isso. Mas Jesus estava vindo Jericó, que era. Jesus estava vindo de Cafarnaum, então é 144. Então vamos lá, eu estou acompanhando vocês. E quando eles saíam em viagem, não era que nem a gente que sai com mala, com um monte de coisa, que tem facilidade de transporte. 144 quilômetros. Naquela época, a maioria das pessoas andavam a pé. Quem tinha um animal eram pessoas ricas. Então, a maioria das pessoas não tinham animal. Então, eram 144 quilômetros a pé, sem bagagem, sem provisões. Eles saíam porque não tinha como carregar aquilo tudo. Era um deserto.
Então era uma viagem bem complicada. Por que essa lei? Porque como a maioria das pessoas fazia essa viagem a pé, sem provisões, tudo, então quando eles se sentiam cansados, eles batiam na casa das pessoas. E as pessoas eram obrigadas a terem uma provisão, obrigadas a cederem o melhor lugar da casa, a atender bem, a cuidar da segurança, tudo que o hóspede tivesse necessidade. Vamos lá, 144, acompanha comigo, pessoal. Vocês aí de casa também. 144 quilômetros, a pé de sandália, passando pela Samaria. Isso o doutor da lei sabia que tinha acontecido. Ninguém tinha hospedado o pessoal de Jesus. Imagina, Jesus passou na sua porta e você não o hospedou, ele e os apóstolos. Aconteceu isso. E aí o doutor da lei sabia de tudo isso. Aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Então, tem a ver alguma coisa? É que antes, essa provocação tem a ver? Na verdade, antes, o doutor da lei pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta havia um debate na época entre os judeus, como fazer. Eles acreditavam que tinha uma listinha de coisas a ser cumpridas. E na Torá tinha então a resposta. Porque quando Jesus perguntou ao doutor da lei o que está escrito, é o que está escrito lá na Torá. Como você lê? Como você interpreta? E a resposta que ele deu, ele conhecia. Era o que estava na Torá, na lei que os judeus seguiam. O que eu acho aí do doutor da lei é a falta de sensibilidade. Eu estou fazendo bate-bola porque eu quero entender por que ele estava provocando Jesus. O que destaca no meu olhar do doutor da lei é a falta de sensibilidade, né? Porque uma pessoa que conhecia as leis de cabo a rabo profundamente não teve a sensibilidade de pensar: esse homem está chegando de uma viagem longa, ninguém ofereceu abrigo a ele, ele está cansado, faminto. Imagina num deserto, né? Andando de sandália, o pé, eu já consigo até sentir o fogo pelos pés, né? E cansado, faminto, exausto, e ele ainda vai tentá-lo, né? Então, quer dizer, ele não dá trégua, porque o que teria que ser feito? Jesus chega à cidade, água gelada nos pés para refrescar, um alimento, uma água, né? Estava na lista, né? Tinha que para hospedar, eu tinha que oferecer uma bacia de água fresca. E nada disso é feito. E já se começam as perguntas, e já se começa um diálogo pesado, difícil, convidando a Jesus a um ensinamento que não era tão simples assim, né? E quando a gente traz esse evangelho para a interpretação com o coração, a gente já começa a vislumbrar um cenário espiritual com relação à nossa evolução. Se a gente pensar no contexto de peregrino, nós o somos na jornada evolutiva. Somos peregrinos da vida, estamos caminhando em diferentes existências, sofrendo os desafios e as intempéries das adversidades da vida. E muitas vezes, ao nos encontrarmos com aqueles que dizem conhecer as leis de Deus, muitas das vezes nos deparamos com essa falta de sensibilidade e falta de humanidade. Conhece toda a lei, com todas as vírgulas, em todos os textos, mas essas palavras não estão no coração. E nos faz perguntar: até que ponto eu também não carrego em mim algum conhecimento? E quando a vida me convida a exercitar como um ser humano, numa perspectiva espiritual, eu sou duro e rígido com as pessoas e fico preso às conveniências, ao invés de deixar que a humanidade e o meu lado espiritual tenha voz. Muito bom. E aí é o seguinte,
nós estamos vendo que o doutor da lei estava falando com o mestre, né? Com Jesus. E ele de bobo não tem nada, né? E aí a gente pula para nesse novo versículo, né? Prosseguindo, disse Jesus. Ele começa a contar então, né, pessoal? Vamos lá. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Estou fazendo um break aqui. Então, Jesus voltou-se para o doutor da lei e começou a contar uma parábola de um homem que descia de Jerusalém. Ele estava chegando em Jerusalém. Então agora ele começa ao contrário o caminho, é isso. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, que são os 27 quilômetros que você disse, e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado, espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O que isso tem a ver então com o próximo? Vamos lá. É isso que eu ia falar, essa Porque parábola, antes disso, o doutor da lei não perguntou quem era o meu próximo. Isso. Que a então gente Jesus começou... A gente está vida eterna, senão bagunça, né? Então, o doutor da lei respondeu e depois ele fez a pergunta quem era o próximo. E em resposta a essa pergunta, então, Jesus conta a parábola que Jerusalém. Por que ele cita Jerusalém e Jericó? Jerusalém é a cidade santa, é considerado o lugar mais alto do mundo. Por quê? Porque é lá que habita Jesus. Não que isso geograficamente aconteça, mas para os judeus é o local mais alto do mundo. E geograficamente, ela está realmente mais alta que Jericó. 1.200 metros mais alto que Jericó. Então, são 27 quilômetros de uma descida muito íngreme. E essa estrada que tinha para ir para Jericó era uma estradinha estreita, cheia de cavernas, onde abrigava muitos assaltantes, era realmente uma estrada muito perigosa, e quem conhece a região diz que essa estrada ainda existe e continua perigosa. Mas aí nós temos esses detalhes aqui. Você falou de descendo de Jericó, de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos de assaltantes. Será que assaltante tem a ver então com Jesus se voltando ao doutor da lei? É o início de uma parábola. É fortuito isso? Não. Em Jesus nada é fortuito, né? Ele sabe muito bem o que ele está falando, né? Mas aí foi muito apropriada a colocação que a Lígia colocou, de analisarmos a parábola sobre os vários contextos, né? O contexto histórico, o contexto teológico e o contexto espiritual. Primeiramente, nós precisamos partir pelo contexto histórico para entender, né, o que Jesus quis dizer. Porque como ele utilizava-se das situações do cotidiano para, comparando, trazer um ensinamento, né, espiritual, então nós precisamos entender esse contexto. Havia 3 grandes festas em Jerusalém, né, que eram festas religiosas. Então, as pessoas iam, no mínimo, 3 vezes por ano para Jerusalém para essas festas, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e festa das tendas. Então, imagine uma cidade, Jerusalém, com determinado número de habitantes, e na época das festas, o que acontecia? Esse número dobrava, se multiplicava, né? Porque iam pessoas, né, ali de toda a região. E iam pessoas que estavam com a intenção de buscar a Deus, de ver a Deus e serem vistas por Deus, mas também iam aquelas pessoas oportunistas que iam tentar lucrar com algum comércio, pessoas que já iam com a intenção de assaltar. Então ele dá um exemplo que era conhecido ali, né? Descendo de Jerusalém para Jericó, provavelmente
Historicamente falando, porque depois tem as outras visões, né? Mas historicamente falando, provavelmente essa pessoa foi para algum evento religioso lá em Jerusalém e estava retornando para a sua cidade, Jericó. E como era essa estrada perigosa, essa estrada que, por suas cavernas estreitas, ela tinha, né, essa tendência a ter assaltantes, então a história começa a se desenrolar. Então, isso seria a visão histórica. Só que tem muito mais por aí, Você né? nos socorre com a visão espiritual? O que a gente precisa também destacar é que é certo homem. Que homem é esse? É um samaritano? É um doutor da lei? É um publicano? É um levita? Não se sabe. E isso faz total diferença logo no início da parábola, porque nós não temos informações de quem é esse homem. É qualquer pessoa que descia de um cenário de vivência religiosa, de vivência espiritual, para uma cidade que era um centro comercial. Jericó era um centro comercial. Então, a gente já começa, a partir da questão histórica, a olhar pela questão espiritual. Essa descida de uma vivência religiosa, espiritualizada, para as questões de experiências da matéria. Essa descida vibratória, se a gente for olhar por esse ângulo. Aí, o que acontece? E caiu nas mãos de assaltantes. Isso é comum, como as minhas irmãs colocaram. Era uma região muito perigosa. Historicamente é assim. Mas espiritualmente, o que significariam esses assaltantes? Que assalto é esse que Jesus está falando, né? Os quais, depois de havê-lo despojado, então a gente vê uma perda de algo, né? E espancado, um sofrimento e vivenciado uma agressividade, retiram-se e deixam semi-morto. E é interessante essa palavra semi-morto, porque um sacerdote não podia tocar num cadáver, porque ele se tornava impuro. E a ritualística para se purificar era tão complicada. Então, o sacerdote, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Não podia tocar numa pessoa que estava morta. Como não se sabia se estava vivo ou morto, mais para frente a gente vai entender o porquê que essa palavra é importante. Tá bom, então vamos para lá, né? Vamos lá. Continuando, por coincidência, olha, Jesus voltando para o doutor da lei, que sabia que Jesus e os apóstolos tinham passado pela Samaria, e ninguém tinha... Vocês pegaram no ar aí de novo, né? O fio da meada. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Podemos continuar? Na sua opinião? Eu acho que a Lígia podia continuar, que ela começou falando do sacerdote, né, Lígia? Vamos aqui então do sacerdote. Claro que não foi coincidência, né? Não é por acaso que esse sacerdote está ali. O sacerdote não é aquele... Jesus está falando dele, né? No caso, né? Na época da Páscoa também, né? O sacerdote, ele conhece todos os ensinamentos de Moisés, desde os 10 mandamentos a toda a legislação da Torá. Mas ele tem essa questão de purificação. Então, ele passa de lado ao olhar aquele cidadão semi-morto, que ele não sabe o que é. E aí, de forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar também passou de lado. Quem era o levita? Os levitas eram aqueles descendentes da tribo de Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. Jacó e Lia tiveram 12 filhos. E desses 12 filhos, tiveram as 12 tribos de Israel. Então, o que significava o levita aí? Os levitas, eles eram responsáveis pelo culto, pelo cuidado com o templo, pelas questões administrativas, a ritualística, ou seja, o levita pode significar aqui para nós a nossa preocupação com uma ritualística religiosa, com o culto religioso, que muitas vezes não tem espiritualidade. A gente pode pensar isso também. E o sacerdote poderia ser aquela criatura que tem todo o conhecimento das escrituras, das leis, mas não foi tocado em espiritualidade também. Sem contar que o levita era o assistente do sacerdote. Né? Vamos continuar aqui.
Não. Vamos lá. O sacerdote, ele era o responsável pelos rituais. Então, a gente tem que lembrar que na época de Jesus, quais eram os rituais? Eram a imolação de animais. Então, era o sacerdote quem imolava os animais. E na parte física do templo, ele era dividido. Tinha uma parte onde todo mundo tinha acesso. Não importava se era sacerdote, levita, todo mundo tinha acesso e o povo também poderia tomar da palavra e falar e explicar as leis. Aí dentro do templo já era um lugar onde só as pessoas ligadas aos rituais, só o levita, só o sacerdote. E uma terceira parte que só o sacerdote tinha acesso, ninguém mais poderia entrar. Então esse sacerdote, ele tinha ele era o grau máximo da hierarquia. Era o que conhecia tudo, sabia de tudo que dizia a respeito às leis. E no caso, ele vem primeiro, não é à toa. Porque ele que é o representante máximo da lei. E o que ele faz? Ele passa de lado. E ali já começou a falar a questão da pureza. Porque, segundo as leis, ao tocar em um cadáver ou em sangue, pessoas feridas, quem tocasse se tornaria impuro. E o sacerdote, se ele se tornasse impuro, não poderia ministrar, participar dos atos religiosos. Só que o sacerdote não estava indo para Jerusalém para participar dos rituais, ele estava voltando. E agora eu passo a peteca. Ele estava voltando e isso faz toda a diferença. E também, mesmo se ele se tornasse, se ele estivesse indo, tudo bem, aí ele perderia, né, o dia de trabalho. Isso, assim. Porque ele era remunerado por isso através da carne do animal, porque eles retiravam o sangue, colocavam num recipiente, queimavam e ele ficava com a carne, né? Então, só que ele não estava indo. Então, ainda se ele estivesse subindo para Jerusalém, ainda poderia falar, eu vou me tornar impuro, porque esse ritual de purificação demorava cerca de 7 dias. E era um ritual com muitas orações, com muitas preces, né? Bem assim complicado. Então, não teria justificativa para ele deixar de socorrer, porque ele já tinha feito o seu ofício, né? Já tinha feito o ritual. Muito provavelmente, e historicamente falando, né, ele estaria retornando para a sua casa, né? Então, e o levita, e muito provavelmente o sacerdote não estava a pé, ele estava a cavalo, né? O levita pode até ser que estivesse a pé, mas ele tinha dinheiro, né? Ele tinha como, né, colocar o caído, né, no seu animal, né, pela condição, né, financeira, porque seria muito difícil ele estar a pé, né? E ali, por coincidência, não é que foi ao acaso, né? Esse por coincidência quer dizer ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa estava ali caída, semi-morta, ao mesmo tempo passou um sacerdote, ao mesmo tempo passou um levita. Entendeu? Foram acontecimentos, sim, simultâneos, é nesse sentido, né, que Jesus... Porque também era o caminho obrigatório, não tinha outro caminho para ir de Jerusalém a Jericó. Então, obrigatoriamente, no término do seu ofício, o sacerdote provavelmente morava em Jericó, assim como o levita. Terminou o ofício, ele tinha obrigatoriamente que passar por aquele lugar. E aí você imagina um homem caído, semi-morto, passa por ele um sacerdote com todo esse conhecimento, um levita que também tem todo o conhecimento e uma prática religiosa, e eles passam de lado. E sabe o que me faz lembrar isso? Porque eu acho assim, toda vez que nós
nos deparamos com o ensinamento de Jesus, nós devemos fazer um exercício de nos colocarmos no lugar de todos os personagens para sabermos onde nós nos situamos e nos encontramos, né? E nesses versículos que você acabou de ler, Rodrigo, eu fico imaginando naqueles momentos em que nós estamos na rua e encontramos aquela pessoa que sabemos que está passando por muitos problemas e dificuldades, e às vezes a pessoa, quando passa por isso, ela tem a tendência de repetir sempre o mesmo assunto, né? E quantas vezes nós fazemos de conta que não a vemos e passamos para o outro lado para não termos aquele aborrecimento, entre aspas, de escutar toda aquela lamentação, né, que é peculiar disso. Então, nós também poderíamos, né, fazer essa comparação. Eu esqueci de falar, pessoal, que esse programa de hoje, ele é 2, na verdade, né? Mas se vocês que estão aqui quiserem a gente continuar mais 45 minutos, eu topo. O que vocês acham? Eu realmente esqueci que nós programamos para ter esse bate-papo em dois elementos. Então, a gente para por hoje, que é a parte 1 desse episódio. Não terminando agora, mas a gente eu vou pedir para vocês, a gente vai voltar de novo os versículos, por quê? Nesse momento, Jesus começa, certo samaritano, agora eu estou voltando para vocês de volta, em viagem, veio até ele, o semi-morto, e ao vê-lo, compadeceu-se. Então, pessoal, vamos recapitular de novo. O doutor da lei, que sabia que Jesus e os apóstolos tinham passado pela Samaria, veio tentar o mestre. Sabia que ele estava num perrengue, né? 144 quilômetros, dormindo no relento, sem pôr os pés na bacia de água. E agora ele começa a falar de um samaritano, o mestre que acabou de passar pela Samaria. Tem um detalhe que tinha uma passagem na Torá, que aquele que não desce o poço, viria uma labareda de fogo. E destruiria tudo, né? Vamos falar um pouquinho disso? Porque daqui para frente a gente não vai continuar hoje. A não ser que o pessoal aí... levanta a mão quem tem mais 1 hora. Então, olha, a gente vai ter um segundo programa mesmo, ainda bem, né? E então, descia de Jerusalém para Jericó. Eu gostaria que vocês me ajudassem, nesses últimos 45 minutos de programa, estou brincando, pessoal, para concluir. O que nós vimos até agora? Essas figuras de linguagem, descia de Jerusalém para Jericó, a figura de um samaritano, sabendo que os samaritanos prejudicaram Jesus e os apóstolos. Começa. Me ajuda. Mas não é só que prejudicar. Essas figuras, né? Descumpriram a lei, né? Além disso, tem a questão que a Michele colocou, que eles eram odiados pelos judeus. Eles tinham brigas muito grandes entre eles, se odiava, eles se odiavam. Na Torá era proibido odiar. Fala odiar, mas era amar mesmo, menos. Mas, de fato, eles se odiavam. Então, Jesus colocar um samaritano, sabendo da posição que ele tinha para aquelas pessoas, já era bem complicado, né? Interessante isso que ele colocou, porque a gente vai ver um pouquinho das lendas da época, né? Por conta de todo esse contexto de peregrinação, a temperatura hostil, a geografia hostil e todas as dificuldades, dar pouso, dar guarida para os peregrinos era um costume como se fosse mesmo uma lei, né? E aí, diante disso, foi construída na cultura uma espécie de lenda que era chamada de uma maldição. Aquele que não acolhesse um peregrino em sua casa, poderia aquele peregrino rogar aos céus, e os céus derramaria gotas de fogo, labaredas de fogo, e queimaria essa pessoa que não acolheu.
Muito amorosa essa lenda, a gente pode perceber, né? Então, essas lendas justamente para isso, para ter essa cultura de acolhida, de amparo, de assistência aos peregrinos, né? É disso que você estava falando, né? E por que os samaritanos eles eram tão execrados na sociedade? Como a nossa irmã colocou, eles seguiam apenas a legislação mosaica. Com as 12 tribos, foram criando, através dos príncipes do sacerdote, dos doutores da lei, escritos e interpretações acerca daquilo que Moisés escreveu. E são justamente essas interpretações que os samaritanos não seguiam, por isso eles eram chamados de dissidentes. Eles tinham o seu próprio jeito de seguir Moisés e eles não entravam em comunhão com as outras tribos. E por não compartilhar desses outros entendimentos acerca da lei, eles eram excluídos. E por isso era criada essa rixa, essa contenda, a ponto de não ter agressões provocadas, mas eram como se fossem ignorados, como se nem existisse, como se a vida de um samaritano não tivesse o valor de uma vida de um judeu. Exatamente isso mesmo, né? E aí, por que eles não deram a hospedagem para Jesus? Porque eles foram se inteirar para onde Jesus e a sua comitiva estavam indo, né? E aí, quando souberam que era para Jerusalém, então eles se recusaram. E Jesus aproveita toda e qualquer oportunidade para ensinar. O que nós, né, seres mortais e imperfeitos, faríamos se alguém não nos tivesse dado a hospedagem? Nós falaríamos mal, né? Quantas vezes as pessoas até nos fazem bem e nós ainda falamos mal? E Jesus veio trazer mais um ensinamento. Além dele ensinar quem era o próximo, e não vou falar o outro ensinamento que vai ficar para o próximo programa, mas aqui nós vamos perceber que Jesus, além de ensinar o doutor da lei quem era o próximo, ele veio dar uma demonstração de amor, quer dizer, aquele samaritano, aquele que recusou a hospedagem, que o rejeitou, ele colocou como o exemplo, ele enobreceu o comportamento desse povo, né, que era o quê? Perseguido, discriminado. Então, olha só, né, como que Jesus aproveita tantas sutilezas, né? Aproveita a essa parábola é muito rica, né? É, por isso que nós vamos fazer em dois. Então, pessoal de casa aí, anota esse episódio agora, lá no canal do YouTube vai estar a parábola do bom samaritano, parte 1. E para a gente encerrar, dessa primeira parte, onde Jesus, que passou pela Samaria, começa a contar uma parábola, falando bem, enaltecendo um samaritano, porque todo mundo conhece o final da parábola, né? O que a gente pode tirar, em breves palavras, dessa primeira parte? E aí, em cima disso, a gente começa o próximo programa. Começando, por quem quer começar? B? Mi? Posso só para concluir? Claro, claro. Porque aí eu já começo a falar. Porque aí, além dele falar bem do samaritano, só para concluir o raciocínio, ele falou bem com o intuito de unir, né? De unir judeus e samaritanos, querendo dizer, somos todos irmãos. Parem com isso, parem com briga. Não é porque ele não comunga dos mesmos pensamentos, da mesma forma de cultuar a Deus, que ele não tem o seu mérito, o seu valor. Aí, voltando, eu destacaria rapidamente esse certo homem, como a Lígia disse, porque aquele homem, sem falar, sem roupa nenhuma, porque se ele tivesse alguma vestimenta, já daria para saber, às vezes, da cidade que era, se era um sacerdote, se era um levita, se era um judeu, se era de um lugar ou se era do outro. Então, ali, ele coloca certo homem convidando a todos a auxiliar o ser humano. Independente de crença, de raça, de cor, de etnia, todo ser humano, toda criatura que esteja numa situação de caído, de semi-morto ali, merece o auxílio. E mais, Jerusalém
E Jericó, a Lígia já disse, acredito muito apropriadamente, né, que Jerusalém seria quando nós estamos comparativamente, né, espiritualmente falando, conectados e sintonizados com Deus, né? Quando nós estamos numa vibração mais sublime e elevada. E isso se faz constantemente? Não. Quando nós estamos numa casa espírita, até a nossa vibração se eleva. Quando estamos num trabalho voluntário, mas normalmente o que acontece? No plano espiritual. É isso, mas normalmente oscilamos muito. E com muita facilidade nós descemos vibratoriamente a Jericó dos nossos erros, das nossas perturbações, da nossa ainda inferioridade moral, ligados e presos às coisas da terra, né? E esses assaltantes podem ser vários, principalmente podemos destacar os assaltantes que estão dentro de nós, né? Não os de fora. Os nossos medos, a nossa falta de ânimo, a nossa insegurança, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa revolta. E são esses assaltantes que acabam nos deixando o quê? Semi-mortos, mas semi-mortos às vezes não do corpo. Muitas vezes nós encontramos feridos na nossa alma, machucados por dentro. E que esses assaltantes muitas vezes, sim, pode ser através de um outro, mas também pode ser através de nós mesmos, né? E você? Seu olhar para a gente concluir essa primeira parte. Eu penso que seria importante que nós refletíssemos e nos colocássemos no papel de cada um desses personagens. Quem sou eu quando eu estou no papel de sacerdote? Será que eu atravesso a rua para evitar encontrar um amigo que naquele momento eu não gostaria de encontrar? Ou o levita, que tem mais ou menos o mesmo comportamento de evitar o problema? Ou eu sou aquele que está lá caído no chão semi-morto, que estou precisando de ajuda? Ou será que eu sou o assaltante, que tiro a esperança do outro, que tiro a vontade de viver do outro, que tiro a vontade de chegar a Jesus, de estar buscando a Deus na sua religiosidade, às vezes proibindo da pessoa frequentar o culto que ela deseja? Ou será que eu sou o samaritano que já compreendeu as palavras de Jesus e é capaz de agir? Essa palavra é muito importante. Tudo isso só na primeira parte, gente. Lígia, e você? Eu fiquei aqui pensando enquanto elas falavam, a nossa sexta é com Kardec, né? Onde a doutrina espírita entra nesse pequeno trecho que a gente viu até agora. Se a gente olhar para esse texto que está na nossa frente e trazer a interpretação de Jerusalém enquanto experiência espiritual, Jericó como a nossa identificação com a matéria, essa queda vibratória, essa queda de vibração, faz com que a gente se identifique com irmãos na espiritualidade que estão na mesma sintonia. E esses irmãos, esses assaltantes, Kardec e os espíritos chamaram de os obsessores, né? Aqueles que nos influenciam para atividades que são prejudiciais para nós e para o outro. Então, quando a gente fraqueja na espiritualidade, quando a gente não se alimenta de espiritualidade, facilmente a gente cai e se identifica com a matéria, com as adversidades da vida cotidiana e nos tornamos fáceis, damos fácil acesso àquela espiritualidade que não é tão feliz. E aí a gente começa a vivenciar as experiências de sofrimento, de despojo, de dor que esse irmão experimentou no caminho. Poxa vida, hein? Bom, então da minha parte,
Eu achei ótimo tudo que vocês três feras disseram. E posso concluir esse programa, essa primeira parte, nessa primeira parte dessa parábola, invocando o nosso Kardec. Quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo e capitulou, em primeiro lugar, o título, Eu não vim destruir a lei. Porque essa primeira parte da parábola tem um claro exemplo que Jesus, voltando-se ao doutor da lei, ele não veio destruir a lei. Ele veio dar o verdadeiro sentido do amor. Porque ele, sendo prejudicado por ter passado pela Samaria, ninguém tê-lo acolhido, mesmo assim, sabendo que o doutor da lei sabia de tudo isso, começar uma parábola onde o mocinho da situação é um samaritano, vem provar que nosso mestre Jesus não veio destruir a lei. E ele veio dar o verdadeiro sentido do amor. E é com esse sentimento de amor em Cristo que a gente encerra o Sexta com Kardec, parte 1, a parábola do bom samaritano. E agradeço a todos os presentes. E espero que todos vocês estejam aqui na próxima, última sexta-feira. Você aí de casa também. E até a próxima. Agradeço a presença da Lígia. Obrigada. E que o nosso Mestre Jesus nos ilumine a todos. Que assim seja. Sim, sim.